na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 16 até o final do capítulo. Romanos, capítulo 10, versículos de 16 ao 21. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Nós estamos na última mensagem desta série sobre salvação. E nós vivemos um tempo onde muito se fala de igreja, fé e religião. Fala-se tudo, desde como se obter sucesso na vida financeira, vida pessoal, até resolver os seus problemas emocionais. No entanto, muito pouco se fala da centralidade da mensagem do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Nós vimos ao longo destes 4 encontros, nós falamos sobre a necessidade da consciência da queda, sobre o pacto de salvação e sobre a pessoa de Jesus como mediador. E hoje falaremos sobre a importância da fé. Essa série de mensagens nós temos baseado na Confissão de Fé de Westminster, nos capítulos 6, 7, 8 e 14. Hoje é sobre o capítulo 14. Hoje nós falaremos sobre a fé salvadora. Há diversas interpretações para a fé. Nós cristãos recordamos sempre de Hebreus 11, certeza das coisas que não se veem. Mas o brasileiro, em geral, é tido como um povo de fé. As expressões de fé estão por todo canto, e em toda a cultura que você vá no nosso país, de norte a sul, há ali uma expressão de fé. As festas populares, ouso dizer que 100% delas derivam da fé. Até mesmo o carnaval, por incrível que pareça, é uma festa que surge da fé, a despedida antes da quaresma. O São João, uma festa de fé. O Boi-bumbá, também uma festa de fé. E elas estão aí, então, essas expressões de fé, em toda a nossa cultura. E eu diria ser tarefa quase que impossível desassociar a palavra fé do nosso povo. Canto do Gilberto Gil, um cantor popular, ele tem uma música que diz: andar com fé eu vou, porque com fé não costuma falhar. E de fato, a fé não falha. Mas que fé é essa que não falha? Qualquer fé é boa. Quais os fundamentos e a razão da nossa fé? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A Confissão de Fé de Westminster trata no capítulo 14 da fé salvadora. E nele, em 3 itens, são abordadas as questões concernentes a esta fé salvadora. Nós vamos nos debruçar sobre estes itens e entender melhor a necessidade de reconhecer a importância da fé em nossa vida cristã. Eu quero convidar você a ler comigo o primeiro item. Vamos ver juntos? A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida.
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É pela fé que nós nos movemos. Nós vivemos pela fé. Como povo de Deus, esta é a razão da nossa vida. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, a fé nos capacita a seguir, mesmo diante das dificuldades. É ela que nos guia e nos conduz. Em nosso coração, o Espírito Santo realiza a obra da fé. Ele nos capacita a falar o que precisa ser dito. Ele nos dá um entendimento na hora certa, discernimento do que fazer e do que falar. E Ele nos dá a certeza da salvação. O Espírito Santo nos habilita a pregar o Evangelho em toda e qualquer circunstância. E aqui, a confissão de fé nos chama a atenção para que a participação na pregação e nos sacramentos, ou seja, quando nós pregamos, quando nós batizamos, quando nós participamos da ceia, quando nós oramos, a nossa fé é fortalecida. Você quer mais fé? Você quer que o Senhor lhe aumente a fé? Pregue o Evangelho. Conduza as pessoas ao batismo. Ore por elas. Participe da comunhão, da ceia do Senhor. A nossa fé é aumentada quando nós pregamos o Evangelho. A nossa fé é aumentada quando nós conduzimos as pessoas ao batismo. E como que se conduz as pessoas ao batismo? Anunciando o Evangelho, discipulando estas pessoas, ensinando a elas o que é viver debaixo desta fé. A nossa fé é aumentada quando nós partimos o pão e tomamos o cálice. E a presença do próprio Cristo se faz naquele momento para que a minha fé e a sua fé sejam fortalecidas. A nossa fé aumenta quando a gente ora. Mais oração, mais fé. Não é mais poder, é mais fé. Porque o poder vem do Espírito Santo. Vamos continuar olhando para a confissão de fé. O item 2. Vamos ver juntos. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Nós cremos na palavra de Deus, não por uma ação apenas racional, mas principalmente pela fé. É a fé que nos move. É a fé que move a nossa vida e a move por inteiro. Razão, sentimento, psique, todas as áreas da nossa vida. Esta fé move para compreender e obedecer a palavra de Deus. É por isso que eu não acredito nessa divisão que geralmente se faz. Ele tem um bom coração, mas só falta se converter. Ele é um homem de fé, mas falta converter o coração. Ele é um homem que tem uma fé tão grande, mas a razão dele, ele se perde na razão. Deus não faz nada pela metade. Quando ele converte fé, razão, emoção, psique, é tudo de uma vez. E é a fé que move todo o nosso ser, para que nós possamos obedecer à palavra de Deus. E esta obediência passa por uma submissão inequívoca
a Deus. Passa pelo temor e pelo tremor diante das promessas e das punições que a palavra de Deus fala. Também é a fé que nos faz abraçar estas promessas. É duro, né, a gente falar de punição, que Deus pune. Num tempo em que se fala tanto que Deus é amor, num tempo onde a fé é usada como pretexto para a violência, nós falarmos de um Deus punidor, parece que nós estamos ratificando tal atitude, que não é verdade. Deus é amor na mesma proporção em que Ele é justiça. E nós sofremos as consequências do nosso pecado e dos nossos erros. Esta fé nos faz abraçar as promessas desta vida e da vida futura. Esta fé nos mantém firmes diante das adversidades e esta fé nos dá a esperança da vida eterna. É a fé que nos conduz a aceitar e receber a Cristo. É a fé que nos faz entender que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. É a fé que nos firma em Jesus. É a fé que nos garante a justificação, a santificação e a vida eterna. É pela fé que nós vivemos e nos movemos. Por fim, vamos olhar para a confissão de fé no item de número 3. Vamos ver juntos? Essa fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos, perturbada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória, atingindo em muitos perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. A nossa fé pode ser forte ou fraca. Jesus chama a atenção nos evangelhos, em Mateus 6,30, a respeito da pequena fé. Se o Senhor veste os lírios do campo, que hoje crescem e amanhã são lançados no fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Em Mateus 8,10, ele elogia a fé de um centurião. E aqui, não só em Mateus, mas em uma outra passagem do Evangelho também, ele usa exatamente a mesma expressão. Ele diz: não há em Israel fé como a deste homem. Tanto para o centurião quanto para a mulher sírio-fenícia, pessoas que não pertencem ao povo de Deus, que não são judeus, e neles são encontrados uma fé de Deus vivo maior do que o povo de Deus. Uma fé pequena, uma fé grande. Portanto, a fé possui diversos graus. Ela pode e deve ser aumentada, mas ela também pode ser perturbada e enfraquecida. Se nós lermos com atenção Efésios 6,16, Efésios 6, que trata a respeito da armadura de Deus, nós vamos encontrar ali uma recomendação de Paulo, dizendo que nós devemos embraçar, colocar nos nossos braços, o escudo da fé. E com que motivo ele diz que nós devemos colocar o escudo da fé? Para apagar os dardos do maligno. Quando você baixa a guarda do escudo da fé, não vai esperar que o maligno vá parar de lançar dardos em sua direção. Porque o maligno não é bonzinho. Ele é maligno. Ele não para. Mas a nossa fé, quando colocada diante de nós, ela apaga os dados do maligno. E aqui, a confissão de fé derruba um outro mito evangélico atual. Não se pode perder a fé, porque essa fé não é nossa. Essa fé nos é dada por Cristo e sempre alcança a vitória. Por isso que fica difícil para a gente compreender pessoas que passam às vezes 5, 10, 20 anos dentro da igreja e de repente não quer mais saber de igreja. Qual é a expressão que a gente usa? Ele
com Cristo, ele se desiludiu com a igreja, ele perdeu a fé. A fé que Cristo dá não se perde, porque ela não é nossa, ela é posta em nós não por vontade nossa, ela é posta em nós pela mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos cuida. Então nós não perdemos a fé. A fé, muito pelo contrário, ela está conosco. E o que nós devemos fazer é pedir que ela aumente. A fé nos coloca em nosso devido lugar. E quem assume o controle nas nossas vidas é Jesus. Ao que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, este viver que agora eu tenho na minha natureza pecaminosa, na minha natureza que nós vimos na primeira mensagem sobre a queda, é uma natureza má, corrompida, totalmente corrompida pelo pecado. Esta graça que agora vive, este Cristo que agora vive em mim, esse viver que agora eu tenho na carne, eu não vivo por mim mesmo, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, tudo aquilo que o pecado corrompeu, destruiu, a fé vem para fortalecer. Para fortalecer. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto é nascer de novo. Concluindo, a fé é fruto da ação do Espírito Santo no coração do crente e é ordenada pela palavra e pela ordenação dos sacramentos. Ela é aumentada e fortalecida. É pela fé que nós cremos na palavra como sendo de Deus e vivemos obedientemente a sua vontade descrita na palavra. É por isso que nós devemos pregar a palavra. Mas, meu irmão, minha irmã, não gaste o seu tempo e não queime seus neurônios tentando convencer por A mais B a outra pessoa de que ela tem que aceitar a Cristo. O trabalho de convencimento não é nosso, é do Espírito Santo. Nós pregamos, essa é a nossa função. Isso compete a mim e a você. Agora, a outra pessoa aceitar, não é a gente que deve insistir, ou não é a gente que deve criar um sistema de pensamento para que a pessoa seja conduzida pela razão apenas para a vida em fé. Pela fé nós agimos de acordo com a palavra de Deus, nós abraçamos as promessas nela contida e vivemos confiando na palavra de Deus. A fé não é fruto da nossa vontade, a fé nos é dada por Deus. Ela é de graus diferentes, fraca ou forte, pode ser perturbada, pode ser enfraquecida, mas a fé sempre alcança vitória. Lembre-se do escudo da fé. Ele apaga os dardos do maligno. A fé começa em Cristo. Ele é o autor da nossa fé. E a nossa fé se consuma nele. E este consumir da fé não é o fim da fé, mas é a plenitude da vida eterna em Cristo Jesus. Nele começa e nele vive a nossa fé. Os discípulos, em Lucas 17,15, pediram a Jesus que lhe aumentassem a fé. Porque Jesus é quem dá a fé. E os discípulos sabiam muito bem disso. É pela fé que nós temos certeza de que nossa vida segue a vontade de Deus e que o nosso futuro está nas mãos dele. A fé nos garante a certeza da salvação. A fé é o meio pelo qual Jesus nos chama para perto dele. É pela fé que nós somos atraídos para a graça de Deus e vivemos a sua vontade. Desenvolva a sua fé. Peça a Jesus que lhe mostre como viver a vontade do Pai e como expressar a fé que Ele lhe dá. Antes de encerrar esta mensagem, é oportuno falar, já que nós passamos nos últimos 3 domingos, e este também, falando a respeito da confissão de fé de Westminster. Isso aí é a abadia de Westminster, em Londres, está em pé até hoje. Se você tiver um dia rico, oportunidade
oportunidade de ir a Londres, vá visitar a abadia de Westminster. Nesta abadia, nas salas desta abadia de Westminster, na cidade de Londres, entre julho de 1643 e fevereiro de 1649, reuniu-se uma assembleia com os mais notórios teólogos e párocos da época para a formulação de uma confissão de fé reformada, formando uma nova base doutrinária, forma de culto e governo eclesiástico para servir a igreja. Entre os integrantes, puritanos ingleses e presbiterianos escoceses. Dessa confissão de fé derivam o catecismo maior, o catecismo menor e o diretório de culto de Westminster. A parte de todo o contexto histórico da época, se você for pesquisar o contexto histórico da época, você vai ver que o rei da Inglaterra estava enfraquecido porque o parlamento inglês havia sido de maioria puritana, então era a maioria de tradição reformada, que vinha da reforma, fiéis aos princípios da reforma. A igreja da Inglaterra, nós temos que lembrar, não é uma igreja que podemos considerar reformada. O anglicanismo ele surge não por princípios reformados, ele surge pela canetada do rei, a igreja da Inglaterra. O rei queria separar a mulher lá, o Papa não deu a carta, o que ele fez? Aqui na ilha, quem manda somos nós. Então você vê que o Brexit aí, a saída da Inglaterra da União Europeia, não é de hoje, Eles gostam de falar que no continente a história é outra, Então, forma a igreja da Inglaterra e quando o parlamento torna-se de maioria puritana, há então aí essa convocação da Assembleia para uma nova estrutura de culto e de doutrina. E a parte de todo esse contexto histórico, um parlamento de maioria puritana, minoria episcopal, as fundamentações teológicas e bíblicas da confissão de fé sintetizam aquilo que é a essência da fé reformada. Alice, apaga para mim, só para o pessoal poder enxergar melhor essa pintura, por favor. É uma pintura de 1810, de John Rogers Everett, da Assembleia de Westminster, os debates que aconteceram naquela época. Não é à toa que essa confissão de fé ela é adotada pela maioria das igrejas reformadas no mundo, porque elas sintetizam tudo aquilo que a doutrina reformada prescreve. Nos últimos anos, pode acender a lista, por favor, obrigado. Nos últimos anos, já pelo menos ao longo do século XX, alguns teólogos vêm colocando em pauta a necessidade da atualização e formulação de novos itens para a confissão de fé. Mas enquanto as igrejas reformadas não chegam a um consenso quanto a essa questão, o que nós temos em mão é um precioso documento para estudo e compreensão da fé em Cristo, principalmente a fé salvadora que nos torna seu povo. Como é que você pode ter acesso a este documento? São 26 capítulos, se não me engano. Você pode ter acesso a esse documento de 3 maneiras. Na internet, você colocar lá a Confissão de Fé de Westminster, você vai encontrar diversos sites que disponibilizam a íntegra tanto da Confissão de Fé quanto dos catecismos. Se você tem uma Bíblia de Estudo de Genebra na sua casa, a segunda edição, no final dela tem os catecismos da fé reformada, entre elas a Confissão de Fé de Westminster. Mas caso você queira, você pode adquirir um livro da Cultura Cristã, da Casa Editora Presbiteriana, que tem uma edição comentada da Confissão de Fé. A grande vantagem de você ter a Confissão de Fé na sua casa, você ler essa Confissão de Fé, é que conforme ela vai fundamentando, todos esses itens que vocês leram aí, junto comigo, todos eles têm pequenas notas. E quando você vai nas notas dele, tem as referências bíblicas que tratam daquele assunto. Então é inclusive uma oportunidade, você pode ler um item por dia, por exemplo, como exercício devocional, você vai ler pelo menos, em cada item, pelo menos uma passagem bíblica. É o mínimo que tem. Mas a média é de 7 a 10 passagens bíblicas por cada item. Então você vai poder verificar a fundamentação bíblica da nossa fé. Eu recomendo você ler, estudar, conferir as passagens bíblicas e aprender um pouco mais sobre a fé que nós
professores. Nós vamos voltar a falar da Confissão de Fé de Westminster, mas desta vez o seu catecismo maior, no mês de outubro. Nós vamos ter uma série de mensagens em cima de 4 questões do catecismo que diz respeito à nossa vida como igreja, à nossa vida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos perseverar na doutrina que Cristo tem nos ensinado.